Olá, desbravadores, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Espero que esteja tudo bem com todos, com a família de todos. Como a gente falou, hoje a nossa reunião vai ser um pouco diferente daquela que a gente ia fazer, né? Essa reunião ao vivo. Bom, essa aqui pelo menos, desbravador, você vai poder acompanhar no momento que você estiver mais tranquilo, rever quando você precisa rever, na verdade, tirar as dúvidas conosco da mesma forma no horário da reunião que você tirava ao vivo também. Então a gente vai estar acompanhando você nesse horário de reunião ao vivo agora. Estamos acompanhando você pelo WhatsApp. Pode tirar as dúvidas conosco que a gente está à disposição de todos vocês. Tá certo? Não é isso mesmo? Isso. A gente tem alguns convidados especiais. Jéssica, quem vai trazer a nossa meditação de hoje? Hoje vai ser a nossa secretária da região. Então, tem uma matéria especial, posso falar? Tem uma convidada super especial da Associação Paulista Leste, que é a Sueli. Ela é estudante de nutrição e vai passar alguns requisitos para vocês sobre a responsabilidade e também um pouco sobre o requisito espiritual. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, a gente prometeu ontem para vocês que ia passar sobre os anos das unidades. A gente também vai fazer isso com eles hoje? Isso, aí você vai ver se sua unidade está caminhando, o que você precisa fazer para sua unidade avançar uns pontos aí. Exatamente. Então, os bravadores, agora vai começar oficialmente a reunião dos bravadores. Atenção, dos bravadores. Sem sentido. Posição para os ideais. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo na minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Atenção, desbravadores. Desbravadores. Ao toque de 3, nós entoaremos o hino dos desbravadores. 1, 2, 3. Nós somos os
introdução para essa parte. Deus querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais de Ti. Esteja conosco, esteja com todos os meus moradores que estão assistindo essa reunião. Nós te agradecemos e mandamos para Jesus. Os gravadores de forma à vontade. Pessoal, nesse momento eu vou convidar uma pessoa muito especial, porque essa especial, pois nada mais nada menos do que a nossa secretária da nossa região, que vai trazer a mensagem para vocês nessa reunião de domingo. E essa é a convidada. Então, com vocês aí a Fabiola, que vai passar o nosso momento espiritual. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso clube e está com você agora esse momento, certo? Olá, pessoal do Heróis, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de reunião de clube, mais um dia de meditação. Eu trouxe hoje para vocês uma mensagem bem especial, acho que bem conveniente aos dias que nós estamos passando hoje, esses dias difíceis, né? Imagina aí vocês também como que estão. Eu tô em casa, esperando, ansiosa para voltar às reuniões do clube, mas enquanto isso a gente vai se falando por aqui, né? Através de lives, de meditações, de encontros. Mas a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, ela tá em Hebreus 10, 32. Ela vem trazendo uma mensagem sobre os dias que nós estamos passando, né? Os dias difíceis, os dias com essa pandemia, com esse coronavírus que tem nos impedido de fazer tantas situações, né? E muitas vezes tem nos impedido de exercermos a nossa fé fisicamente. Mas eu quero colocar com vocês uma situação, né? Fazer uma leitura aqui para vocês. Faz assim, ó. Fala bem assim. Abre a sua Bíblia aí. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O que eu quero falar com vocês, queridos? Quando a gente coloca um pouquinho no tempo, a gente vê Paulo, né, exortando a Timóteo uma dificuldade que ele teve em sua fé, de não desistir, de não desanimar, né, não ficar parado no tempo. E isso acabou animando com que ele prosseguisse a sua jornada, que não foi nada fácil. E aí a gente vê também situações difíceis, né, no nosso dia a dia. E eu coloco para vocês quais as situações que nós temos passado, que eu e você temos passado. Temos passado tribulações, dificuldades, situações que às vezes a gente nem imagina, até da morte, muitas vezes passa, né, no âmbito dos nossos seios familiares. Mas de um modo geral, eu quero perguntar para você por que isso, né? Por que isso tem atingido de uma forma geral nosso íntimo, a nossa fé? Isso tem mexido comigo, com você? Eu não sei se de repente tem abalado de uma certa forma o seu coração, a sua família, mas eu tenho certeza de uma coisa: da graça. A graça que nos cerca, a graça que nos inunda, a graça que nos envolve a cada dia, a graça desse Deus tão poderoso. E sobre ela eu quero falar com você aqui em em Hebreus 10, 32, como estamos falando. Ela vem falando sobre as dificuldades que as pessoas passaram e que nós também podemos passar, mas com uma diferença. Eu perguntei se você tem passado por isso, por quê? Às vezes nós temos situações em que nós nos perguntamos: Senhor, por que isso comigo? Por que está acontecendo com a minha família? Você se perguntou por isso? E aí você se coloca na situação como ser humano, né? Você se vê como pessoa, passa por aquela dificuldade, coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. E aí eu quero colocar para você uma palavra novamente, que você possa guardar lá no seu coração, que é a graça de Deus. Essa que reveste aqui o nosso lenço, né? Tanto quanto outras palavras diante de Deus. Mas eu quero te falar hoje sobre, pela graça de Deus, nós somos selados, somos filhos compostos por um Deus poderoso. Às vezes a gente se para, né, pensa: o que será que está acontecendo? Tá difícil? Não sei se para você tá difícil aí na sua casa, na sua família, mas você já se parou e perguntou se a sua relação com Deus, ela está ligada? Se a sua intimidade com Deus diária, ela está sendo feita, seja da forma simples que for, mas se ela está sendo realizada? Se não, dá uma parada, pensa
e veja que nível que a graça entre você e Deus está. É difícil, né, a gente falar sobre isso, mas é necessário, porque às vezes nós queremos desviar os olhos de Deus, né? Olhar para outros meios, outros lugares, e depois nós queremos cobrar a graça de Deus. E ela só vem mediante quando nós estamos conectados com Ele. Pensa nos primeiros apóstolos lá nos tempos antigos, como foi difícil para eles também passar por situações de perseguições, dificuldades, de lutas, de labores, mas a todo momento eles estavam com Deus. Não é que eles estavam com Deus, eles estavam buscando a Deus. E a graça do Senhor, ela automaticamente revestia aquelas pessoas. E é isso que nós queremos para esses dias que nós estamos passando hoje. Eu não sei aí o que você tem passado, mas eu sei que existe uma graça poderosa que ela pode revestir as suas dificuldades e a minha também. E que nós não venhamos nos desanimar nesses dias difíceis que estamos. Com a graça de Deus, com o poder de Deus, nós conseguimos seguir em frente. Muito, e ir além até às vezes. Porque tem vezes que nós não suportamos as nossas dificuldades, mas nós nos encontramos com um Deus que Ele nos livra. Mas para isso, eu preciso me reconectar com Deus. Eu convido você, nesta manhã agora, que está assistindo a reunião do clube, a se reconectar com Deus. Qual é o nível de graça que te atinge nesse momento? Qual é o nível de graça que vem de acordo com o que você precisa? Você está buscando a Deus? Você tem orado a Deus? Tem se colocado diante dele? Se não, esse agora é o momento. Reflita, pense e coloque-se diante de um Deus que vai além. Eu vou finalizar a leitura aqui falando assim, aqui no verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encerrados, como também aceitastes com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança em Deus. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de tão pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Viva pela graça de nosso Deus. Olá pessoal, estamos de volta novamente. Fabiola, muito obrigado pela meditação que você passou por nossos dois. E agora, meninos, a gente vai passar aquele momento do cantinho de uma forma diferente. Nesse momento nós vamos passar para vocês a pontuação, o ranking das unidades. Como será que sua unidade está? Não sei. Jéssica, fala pra gente como é que está o ranking nesse momento, de uma forma aleatória. Passa quem está em quarto lugar, quem está em terceiro. Lembrando que você que está, de repente, em quarto lugar, que é a última colocação das unidades, não quer dizer que você não possa se tornar o primeiro, porque ainda há tempo de você fazer as suas atividades, ainda há tempo de você chamar os seus alunos para participar da reunião do curso dos gravadores, e ainda há tempo de você se empenhar, tá certo? Então, Jéssica, passa pra gente como é que está as unidades agora nesse momento. Vamos lá. Posso ler também? Pode ser aleatório, não tem problema. Unidade Daniel, com 460 pontos. Certo. Unidade Rei Davi, com 350. Certo. Unidade Esther, com 310 pontos. E uma coisa aqui tá sabe? Qual que é a unidade que está na frente no momento? Unidade Ana, com 610 pontos. Parabéns às meninas da unidade Ana. E aí os meninos podem se perguntar, nossa, Vinícius, mas por que a minha unidade está com tão poucos pontos, ou por que determinada unidade está com tantos pontos? Eu vou explicar para vocês. Esses pontos a gente deixou bem claro que nada mais é do que o desbravador que faz o vídeo, o desbravador que participa das unidades do clube. Então você que não está participando das unidades online, pode ser que começou a participar agora, então isso vai começar a contar ponto para a sua unidade. Você que não fez os seus requisitos, pode ser que de uma forma diferente, é claro que entregou no dia e na data certa, vai ganhar ponto um pouquinho maior do
entregou atrasado, mas não quer dizer que isso não vai ajudar a sua unidade de alguma maneira, ou vai começar a fazer os trabalhos que a gente vai começar a pedir agora. Então, desbravador, a gente precisa que vocês se esforcem. E meninas, parabéns para vocês e parabéns para todos que vão se esforçando, fazendo a sua parte, dando o seu melhor. Não quer dizer que sua unidade está com um pouco menos de pontos do que a outra, que você também está fazendo o seu melhor. Continue se esforçando e tenho certeza que vocês não vão se arrepender, certo? Agora nesse momento a gente tem um convidado especial que vai estar chamando, certo? Para fazer uma parte muito legal aqui, que são os requisitos da classe, né, Jéssica? Quem que a gente vai convidar agora nesse momento para estar participando com a gente? Essa é a minha amiga, né? Eu convidei ela ontem para estar passando esse requisito. Ela super aceitou. E com vocês aí a Sueli, do Clube Scorpions da APL. E tá com você a matéria de hoje. Sueli, seja muito bem-vinda ao nosso clube. E agora os bravadores prestem bem atenção nas dicas que a Sueli tem para passar para vocês, tá bom? Até daqui a pouco e fiquem com a Sueli. Olá, desbravadores! Clube Heróis do Advento. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Me chamo Suelen, faço parte do Clube Scorpions, aqui da 8ª região da PL, fica próxima à freguesia do Ó. E eu fui convidada para estar passando para vocês alguns requisitos da classe de amigo, né? E a primeira pergunta que nós temos no requisito é: como que Daniel foi temperante, ele defendeu os seus princípios naquele momento tão difícil que ele estava ali na Babilônia? O primeiro princípio que Daniel defendeu, primeiro foi a confiança em Deus, porque Daniel ele estava num momento ali de uma decisão bem arriscada em não se contaminar com as iguarias do rei. Então ele rejeitaria aquilo que o rei estaria lhe oferecendo. E mesmo assim, ele decidiu, tomou essa decisão consigo e foi fiel a Deus. Ou seja, ele confiou que Deus ele ia conceder a ele aquilo que ele necessitava naquele período tão difícil. O segundo princípio que Daniel defendeu se encontra lá em Daniel 1, no versículo 10, que fala assim: E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo de meu senhor, ó rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Ou seja, o chefe dos eunucos, ele estava meio desconfiado, não estava se sentindo seguro em conceder aquilo que Daniel pedia. E a gente vai ver o que Daniel pediu. Por quê? Eles acreditavam que as pessoas que não comiam carne, que não se alimentavam de forma assim tão exacerbada, cheias de alimentos, eles não eram fortes, eles não eram considerados fortes, sim pessoas fracas e pálidas, mas eles não sabiam o princípio que Daniel ele carregava consigo. O terceiro princípio de temperança que Daniel teve é que ele se absteve do vinho, ou seja, o rei naquela época ele oferecia, além de carnes, né, bem saborosas, grandes e cheias de outros tipos de condimentos, ele oferecia também as bebidas, no caso era o vinho, né? E Daniel ele se absteve desse vinho, porque ele entendia do processo de fermentação também e que aquilo não faria bem para o organismo dele. O quarto princípio adotado por Daniel de temperança era a ingestão de água. Lá em Daniel capítulo 1, verso 12, nos aponta duas questões de temperança que Daniel teve. Eu vou falar um pouquinho sobre a água e depois falo da segunda. Diz assim: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ou seja, nesse verso, Daniel estava fazendo uma solicitação para o servo eunuco para que desse água para ele beber e legumes para ele comer. Por quê? Daniel ele acreditava que a água seria o melhor tipo de líquido que ele poderia ingerir naquele momento, né? Porque não tinha até naquela época outros tipos de bebidas também que matavam a sede, né? Então ele acreditava que a água seria sim
um líquido puro que faria bem para o organismo dele e ajudaria ele aí também nessa tomada de decisão que o seu povo estava passando naquele momento. Quinto princípio de Daniel, que ele adotou ali como medidas de temperança, foi a dieta vegetariana. Daniel, ele se propôs, como nós tínhamos visto no verso anterior, a comer legumes e água. Ou seja, Daniel, ele ficou ali por 10 dias, né, tendo esse tipo de alimentação. E é interessante que ele e seus amigos, depois de 10 dias, eles pareciam mais fortes, né? Ou seja, eles realmente tomaram aquela decisão de se alimentar de forma saudável, porque eles já carregavam esses princípios, e ele continuou sendo fiel mesmo estando em Babilônia, onde eles se alimentavam de muitas carnes e de formas diferentes. Daniel, junto com seus amigos, então ele foi fiel, seguiu uma dieta vegetariana, e é interessante que eles se destacaram diante de outros jovens também, e o rei percebeu, foi perceptível aquele físico, a parte mental que eles tiveram ali também no desenvolvimento durante aquele período de 10 dias. E o que diz em Daniel 1:8? Vamos ler? Fala assim, ó. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E, portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Esse é um dos versos que nós precisamos ter decorados em nossa mente, né? Ou seja, Daniel, ele solicitou para que ele pudesse se alimentar daquela forma, né? Ele decidiu isso no seu coração, ele foi fiel, mostrou isso ao chefe eunuco, e tanto o chefe eunuco quanto o rei e os outros jovens perceberam a diferença que Daniel ele fez. E qual deve ser o nosso compromisso pessoal e o nosso estilo de vida saudável, né? Nós, como desbravadores, como pessoas que acreditamos num Deus, como pessoas que pregamos uma mensagem, levamos uma mensagem do advento a outras pessoas, precisamos ter em mente que uma alimentação equilibrada, ela vai trazer ricos benefícios para a nossa saúde, para a nossa mente, para o nosso corpo. E assim nós teremos um desenvolvimento ainda melhor em várias áreas da nossa vida. A terceira pergunta que nós temos na classe de amigos diz assim: aprender os princípios de uma dieta saudável e ajudar a preparar um quadro com os grupos básicos de alimentos. Vocês vão precisar preparar um quadro, mas eu vou falar aí para vocês os alimentos básicos, e também nós vamos ver essa questão aqui dos princípios da dieta saudável. Então, para ter uma dieta saudável, o que é necessário? Nós precisamos ter os alimentos que tragam benefícios para o nosso corpo e que sustentem todas as necessidades que ele precisa. Então, pensando na pirâmide alimentar, que é algo que nós desbravadores, vemos bastante. Então, na pirâmide alimentar, o primeiro item que tem ali embaixo são os alimentos de fonte energética. Quais que são eles? São assim os principais para manter energia no nosso corpo. Então são pães, arroz, tipos de farinhas. Esses são alimentos que dão energia, são os carboidratos. Depois vem os alimentos reguladores. Os alimentos reguladores são frutas, legumes, vegetais. E aí dentre as frutas tem melancia, maçã, banana. Os vegetais, que são os folhosos verdes escuros, tem couve, brócolis, por exemplo, alface. Também tem aí os legumes, que é abobrinha, cenoura, Então esses alimentos são os alimentos reguladores. Depois nós temos os alimentos construtores, que são alimentos onde está ali o grupo de carnes brancas, como carne de galinha, por exemplo, de peixe, carnes vermelhas, que aí são as carnes de bois, por exemplo, Tem também ali os leite, o queijo, que são os derivados de animais, ovos. Então,
esses alimentos estão ali na parte dos alimentos construtores e castanhas também, que aí é interessante para quem tem uma dieta vegetariana, né, que é o nosso foco. E por último, nós temos os alimentos energéticos extras, né? Que aí no caso seriam aqueles alimentos que possuem óleos, como o óleo de soja, por exemplo, manteiga, também tem ali os bolos e outros condimentos que possuem tipos de gorduras, e esses alimentos nós precisamos dar um pouquinho mais de atenção para não ter um consumo exagerado deles. Eles precisam ali também estar dentro de um plano alimentar equilibrado. E é isso aí, desbravadores, espero ter ajudado vocês com esse requisito aí da classe de amigo, que vocês realmente possam ter compreendido o processo de temperança que Daniel teve, e sigam, né, um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada, e possam ver Daniel também como um grande exemplo aí. Que Deus abençoe vocês e que vocês consigam ter ótimas atividades no clube e cumprir diversos requisitos mesmo na quarentena, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Estamos de volta! Sueli, muito obrigado por esse requisito de Daniel, um requisito muito importante. E se a gente seguir essas dicas, né, que a Bíblia nos deixa, que a Sueli também nos deixou nessa manhã, a gente pode ter certeza que a nossa vida vai ser muito melhor. Mesmo, Jéssica? Bom, meninos, agora a gente tem um outro momento muito especial. A gente espera que vocês gostem bastante. Vocês se lembram que a gente deu a introdução do livro que a gente vai estar estudando junto? Um livro áudio virtual que é o Pathfinder 7, acho que é assim que fala. Pathfinder 7, né? Que vem contando a história do Gael. Isso, que vem contando a história do desbravador Gael. Eu peguei a Jéssica de surpresa aqui. E às vezes algum desbravador também pode ser que não acompanhou o primeiro, mas pode estar acompanhando agora esse primeiro momento, esse primeiro episódio dessa saga que esse desbravador vai estar descobrindo muitas coisas importantes para sua vida. Então, você, desbravador, preste atenção agora nesse momento deste vídeo e acompanhe a história de Gael. E com certeza a gente vai ter muitas questões aí para as unidades responderem depois, valendo o ponto. Então eu peço que você preste atenção nesse vídeo em áudio. Fiquem agora com Pathfinder 7, a origem, capítulo 1, a história de desbravador Gael. A origem. Gael chegou em casa e contou para sua mãe como que funcionava o clube de desbravadores. Ele tinha acabado de participar de sua primeira reunião. Ele explicou que ele participava de uma unidade dentro do clube e que seu amigo, que se chamava Rodrigo, ele era um conselheiro, uma espécie de líder dentro da unidade. Gael mostrou que ganhou um presente de Rodrigo, um livro de histórias, mas que ele ficou decepcionado porque ele percebeu que aquele livro não tinha imagens, apenas tinha textos. Sua mãe o motivou a não desistir e tentar ler o livro, mas naquele momento o único interesse de Gael é que o almoço ficasse pronto o quanto antes, pois ele tinha feito pela primeira vez a Ordem Unida e tinha gostado muito. À noite, Gael encontrou o livro sobre o seu travesseiro e sentiu-se atraído a ler. Abriu o livro aleatoriamente e percebeu que o livro possuía várias anotações feitas a caneta. Então ele percebeu que o dono anterior tinha deixado algo marcado nesse livro. Um código, uma espécie de um código que dizia o seguinte: 2 Tim 2 pontos 3 2 ponto 16. Mas afinal, o que será que aquilo queria dizer? Gael tentou pesquisar. Depois de um tempo aprendendo como funcionava, ele encontrou o seguinte texto dentro daquele livro, ou seja, o código fazia referência a algum lugar daquele livro. E o texto dizia o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E esse texto é de 2 Timóteo 3,16. Então Gael pensou: que coisa louca, este livro fala dele mesmo? Que língua é essa?
Parece até meu bisavô falando. Ao pensar nisso, o quarto de Gael se encheu de uma luz branca e ele começou a flutuar. Seu corpo parecia estar viajando em alta velocidade até parar de repente no meio de um nada infinito. Assustado, ele escutou apenas o som da sua respiração até que alguém falou com ele. Gael, é você? Pessoal, estamos de volta depois desse livro em áudio, dessa história que vocês vão acompanhar todas as nossas reuniões, todos os vídeos possíveis, a gente vai estar achando um trechinho. Vocês viram que é meio pequeno, né? Mas é uma história que vale a pena. Você está querendo saber o próximo episódio, saber o que acontece com esse desbravador chamado Gael e seus amigos nessas aventuras que eles terão nos próximos episódios, tá certo? Bom, gente, a nossa reunião fica por aqui. A gente espera que você, desbravador, tenha gostado dessa pequena reunião que a gente fez para vocês. Você que viu que a sua unidade está na frente, que a sua unidade está atrás, possa fazer os requisitos que a gente vai lançando, os desafios para vocês com o tempo. Então, a gente espera que você tenha gostado bastante. Se empenhe para estar na próxima reunião aqui de também. E é isso aí, gente. Espero que a gente para eles. Isso espero que vocês tenham gostado também dessa reunião. Continuem motivados a fazer as atividades que a gente passa. Se você ainda não fez nenhuma atividade, corra atrás. Sua unidade de avançar, né, os pontos. E é isso. Vocês ficam com Deus. E aí, a próxima reunião a gente vai estar divulgando o grupo dos pais, o grupo dos desbravadores, tá bom? São desbravadores, posição para oração. Vamos orar para finalizar a nossa reunião. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi muito bom ter vocês. Tá tudo bem. Vamos orar. Salve, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa ajudar os outros a fazer as tarefas, que o Senhor possa ajudar os outros a sua parte física, Exploradores, até a próxima, até o próximo vídeo. Se preparem, estudem e até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.